Vamos estudar o livro O Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje trago o capítulo 29, de nome A Visão de Francisco. De respeito a um enfermo chamado Francisco, em que ele encontra-se nas câmaras de retificação na colônia espiritual Nosso Lar, isso, meus amigos, na vida espiritual, e ele, ao ser amparado pelos samaritanos, uma vez que ele encontrava-se no umbral, a pedido dos seus pais, recolhido, ele encontra-se em uma das enfermarias, compartimentos do Ministério de Regeneração. E Francisco, ao desencarnar, através de um acidente, ele não conseguiu se desvencilhar do corpo físico. Excessivamente apegado ao corpo físico, ele ficava ao lado do corpo, tentando reanimar, até que ele foi expulso pela decomposição do seu próprio corpo, numa situação horrenda, desagradável, repugnante, e ele ficou desequilibrado, fora de si, e uma vez que ele, nestas condições mentais de desarmonia, ele encontrava-se no umbral, até que, conforme já relatado, os samaritanos, que são grupo de espíritos de boa vontade, que atuam pela colônia espiritual Nosso Lar, na região umbralina, retirou este irmão a pedido dos seus pais. Ele agora encontra-se em crise, ainda vendo no seu mundo mental as situações da decomposição do seu corpo físico após sua morte. Então vamos à leitura para que nós tenhamos as informações do mundo espiritual. Narração André Luiz, em texto. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadiço: "Acuda-me, por amor de Deus, tenho medo." E o olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: "Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele. Livre-me dele, irmã. Não quero. Calma, Francisco", pediu a companheira dos infortunados. "Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço." Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. "A quem se refere o doente?" indaguei, impressionado. "Está, porventura, assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar?" A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: "Trata-se do seu próprio cadáver." Como diz, tornei espantado. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre oriundo
de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo. Tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechada a zona mental a todo o pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores, no umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Estamos estudando o livro O Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje estamos estudando o capítulo 29, de nome A Visão de Francisco. Conforme já relatado, Francisco encontra-se nas câmaras de retificação na colônia espiritual Nosso Lar e sendo assistido por Narcisa, a enfermeira. E Francisco teve um desencarne difícil porque ele se apegou excessivamente ao corpo físico. Ele foi expulso pela decomposição do próprio corpo, uma vez que ele tentou reanimar no túmulo o seu corpo físico. Diante disso, ele foi assistido pelos samaritanos, espíritos de boa vontade, na colônia espiritual Nosso Lar. Trazido até este complexo hospitalar, no Ministério de Regeneração, ele foi amparado por Narcisa. E Narcisa, ao conversar com André Luiz a respeito de Francisco, ela nos dá algumas explicações da importância para todos nós, se não vejamos. Ela fala inicialmente a respeito do pedido dos pais de Francisco, a intervenção dos pais de Francisco relacionado à sua problemática já mencionada anteriormente. Então temos aí a intervenção positiva do bem do mundo espiritual dos espíritos relacionado a todos nós. Ela ainda menciona como estudo para todos nós sobre a zona mental fechada a todo pensamento relativo à vida eterna. Ela, se reportando a Francisco, ela diz que o mundo mental de Francisco encontra-se fechado em circuito limitado. Ele não consegue se abrir para os pensamentos positivos do bem, para os pensamentos do eterno. Ela ainda diz que o irmão terá que ficar um certo tempo neste hospital, neste ambiente hospitalar, na colônia espiritual O Nosso Lar.
Então vamos ainda à parte final da leitura do capítulo 29, a fim de que nós tenhamos ainda algumas informações. São palavras finais da enfermeira Narcisa, isso na vida espiritual. Em texto: trouxeram-no os samaritanos quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. Finalizamos a leitura, meus amigos. Hoje nós estudamos o capítulo 29, que trouxe um tema de importância, já mencionado em outros livros da série André Luiz, o chamado circuito mental fechado, em que mentalmente, quando nós estamos invigilantes diante da vida maior, nós devemos abrir o nosso coração, o nosso espírito aos valores do eterno. Quando negamos esses valores, estudando, refletindo, nós negamos também uma das leis divinas, qual seja a lei de sociedade prevista no Livro dos Espíritos. Temos também como informação importante o perigoso apego ao corpo físico, que pode algemar a cada um de nós quando nós deixarmos o corpo físico pela morte ou desencarne. Teremos alguns empecilhos, algumas dificuldades para deixar este mundo material. Fiquem na paz, que Jesus possa nos abençoar e que possamos manter o coração na fé inabalável no Senhor Cristo.